Sejam bem-vindos a mais uma edição de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras eu trago um convidado relevante no cenário político brasileiro. O meu convidado de hoje cursou Administração de Empresa na FAAP, aqui em São Paulo, fez mestrado em Ciências Políticas na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, MBA na França e é membro da família imperial do Brasil. Seja muito bem-vindo, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Gente, a gente tem um príncipe no condado. Acertaram o time agora, tá de parabéns a Claque. Ficou bom, ficou bom. Ótimo, foi muito bom. Eu tô muito honrada em receber alguém que é descendente da monarquia brasileira, que eu admiro tanto. Eu acho até que o Brasil poderia tentar de novo. Vamos ver se a opinião pública que deve reger esse tema aí. Então, se tiver opinião pública favorável, vamos Precisamos de um plebiscito. Exatamente, mais um. Luiz Felipe, obrigada por ter vindo. Obrigado também recebendo aqui, Ariane. Você gostou do acolhimento da nossa equipe? Sim, muito bom, muito bom. A gente está muito honrado com você. Você espontâneo. A gente está muito honrado com a sua presença, da sua equipe. É um momento importante, inclusive, né? Sim. Hoje, estamos a 3 dias das eleições. Sim. E você também é candidato. Mas se a gente, assim, partir do princípio a entrevista, não tem como a gente falar que ser membro da família imperial do Brasil para você é um título bastante importante. E a gente, infelizmente, não tem mais acesso às nossas origens, à nossa história. Então, assim, começando algo mais, assim, relax. Você tem algum privilégio por ter esse título? Tem alguma regalia ou não? Não, é um privilégio ter o título. É um privilégio você ter um título do Brasil, porque não tem uma vastidão de famílias que têm títulos no Brasil. E é um privilégio ser brasileiro e carregar a história do Brasil todo dia. Isso é um grande privilégio. E a minha família toda tá envolvida nisso. Então, o nome tá vinculado com a história do Brasil, está vinculado com o futuro do Brasil. E vamos sempre permanecer assim. Então, a gente tem uma missão de não desonrar essa história e, ao mesmo tempo, como a gente puder, garantir que a gente tem um futuro tão brilhante quanto ou muito melhor do que foi a nossa história. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mas você sabe, Luiz Felipe, a gente entende, sim, que as escolas, principalmente neste governo, nessa gestão de esquerda que nós tivemos, a gente fala muito, aprendemos, né, agora, recentemente, sobre o Teatro das Tesouras, né? Nós sempre fomos reféns, né, desses políticos e as pessoas não tinham este entendimento. Há 20 anos, nós sofremos um declínio, né, educacional, nós vivemos uma guerra cultural. As pessoas, hoje, na minha idade, né, por exemplo, 30, 25 anos, não têm noção da nossa história. Quando nós vemos, né, a própria esquerda deteriorando, ateando fogo nesses monumentos tão importantes, por que a esquerda quer esconder as nossas origens, Luiz Felipe? Bom, se você esconde a tua origem, você esconde a sua identidade. Você elimina completamente a sua identidade, a sua história, a sua cultura, toda a sua evolução faz parte do que você é. Então você tem que honrar a tua história como você honrou teu pai e tua mãe. Então a esquerda não só está querendo destruir a história, mas destrói também a família, que é seu pai, sua mãe, todos os seus ancestrais. E quando você faz isso, você se torna alguém extremamente cético, uma pessoa negativa e insegura. E é exatamente isso que eles gostam. Esse é o perfil de um escravo. Então você se escraviza, eliminando tudo aquilo que te daria força. Te dá força a fé, te dá força a confiança na família, te dá força a confiança e a segurança que já tivemos uma história brilhante e que temos um grande país sob nossos pés. Então eles estão destruindo sistematicamente isso que nos dá força individual. Então essa que é a missão deles. Então quando você se torna um indivíduo fraco, bastardo, né, uma pessoa que não tem pai nem mãe, não sabe de onde vem, não sabe também para onde vai, não sabe o que defender, não sabe o que é bom, o que é errado. Então é isso que eles estão criando. E estão tendo sucesso, infelizmente, nas nossas escolas, nas nossas universidades. A gente só veja a juventude aí perdida. Muitas universidades que eu tenho feito palestra,
Não falo isso lá, né? Mas eu estou também passando julgamento neles. Eles estão passando julgamento em mim, eu estou passando julgamento neles. Eu vejo uma juventude completamente desnorteada, já com valores socialistas, já com uma vertente comunista, anti-sociedade, anti-patriarcado, que é fundamental para você fundar um grande país, ter um Estado de Direito. Essa é toda a origem. Né? A origem das grandes nações foi baseada no direito, né? De você ter um Estado de Direito. Então é isso que eles querem subverter o Estado de Direito, transformar essa coisa numa ameba que eles possam controlar com muita facilidade. Isso é o preâmbulo de uma grande ditadura. Né? Você veja o modelo venezuelano. É uma pobreza geral e uma cúpula gestora daquela pobreza. Então eles não estão preocupados com a população. Então, eles querem os minérios, eles querem toda a riqueza do território. É a mesma coisa em Cuba. Não existe classe média consciente, cidadã, que faz reverência à sua história. Muito pelo contrário. Você vai para Cuba, eles não sabem contar a própria história. Tem imóveis lá coloniais incríveis, tem portos, imóveis. Estão parados no tempo desde 1950, quando teve a Revolução Cubana. Eles simplesmente não sabem a mínima ideia. Até guia turístico não faz a mínima ideia. O que é aquilo lá? A história, através contada pelo governo, é que a história de Cuba começa com a Revolução Cubana. Com a vinda do Fidel Castro, Cienfuegos e o Che Guevara, indo para a Serra Maestra, fazendo aquela revolução. É isso que é a história que o cubano todo sabe. Mas a história colonial, que precede tudo isso, não fazem a mínima ideia. E é ali que está a força deles. E eles não querem que essa história seja contada. Eu tenho acompanhado bastante a Brasil Paralelo. E eu confesso que, às vezes, eu penso assim, meu Deus, é onde que eu estava, né? Eu perdi tanto tempo. E revendo, assistindo, me traz, sim, à memória a força que nós tivemos desde o início. E eu fiquei, assim, bastante marcada com uma frase que você disse, né, no último documentário, que é A Última Cruzada, que você bem disse assim... As pessoas, os brasileiros, eles têm este sentimento de que nós fomos colonizados pelos portugueses, mas que os portugueses chegaram aqui, tipo, olha, encontramos um pedaço de terra. E você disse, não, eles estavam em busca da terra prometida. Sim, exatamente isso. Essa é a história. A história que contam depois não é a história. A história que eu conto, eu tento resgatar essa história. Existia um mito do Brasil, antes do Brasil existir. O mito do Brasil era da terra abençoada. Esse mito já existia antes de Portugal existir. A palavra Brasil com Z, tal qual ela é escrita, existia mais de 300 anos, 400 anos antes de Portugal existir. Era um mito de navegadores e que dominou toda a cristandade. Então, toda a Europa e todo navegador europeu que precedia ali, desde o final do Império Romano, acreditavam que se eles saíssem navegando, iam encontrar uma terra abençoada, uma terra maravilhosa, que chamava-se Brasil. Então, o Brasil foi rebatizado Brasil. É isso que a gente não sabe. Por que foi batizado? Era primeiro Ilha de Santa Cruz, de Vera Cruz, Santa Cruz, depois Terra de Santa Cruz. Mas por que foi batizado Brasil? O que significava aquilo? Isso foi lá em 1506 e 8, por aí, logo depois da nossa descoberta. Quem rebatizou o Brasil foi Fernão de Noronha, que rebatizou o Brasil. Ele era cavaleiro da Ordem de Cristo e ele estava muito imbuído desse mito. Do mito que aqui é o Brasil, aqui é essa terra prometida que todo mundo fala há praticamente 1000 anos. Encontramos isso aqui. Mas então, foi tipo o quê? Uma profecia? Uma busca por um tesouro? Porque havia uma esperança. Não havia tem uma tesouro. esperança. Não tem tesouro nenhum no Brasil. Eu acho o Brasil tão precioso. Então, mas olha só. A população do Brasil permaneceu 15 mil pessoas durante quase 200 anos. Desde o descobrimento até a descoberta demorou até 1580, a gente se transformou um território espanhol, né? Degringolamos praticamente, né? Enfim, a guerra lá com Dom Sebastião que sumiu. Bom, então até aquele momento o Brasil não foi explorado pelos portugueses, não tinha nada para explorar. O pau-brasil, o que fazia o pau-brasil? Durante 30 anos somente, desses 200 anos, 30 anos o pau-brasil gerou ali eu diria que dentro do pau-brasil tinha aquela pigmento vermelho, né? Que eles encontraram um mercado para aquilo. Mas você não explora isso, você tem que cultivar o pau-brasil, você tem que vir plantar e tal, não era uma coisa exploratória. Os índios também não exploravam o pau-brasil, eles não tinham agricultura, eles não tinham minério, eles não tinham absolutamente nada. Então o Brasil foi sempre um osso duro de roer, né? Essa que é a verdade. Então a missão que veio para cá eram missionários, eles não eram assim, vamos aqui explorar a Terra Prometida. Não é o que aconteceu
nas Américas espanholas, né? Você tinha os incas, os maias, os astecas, que não fazem parte do Brasil, mas lá sim. Lá eles tinham uma civilização, lá eles já tinham minério, exploravam minério, lá eles tinham alfabeto, eles tinham o estudo das estrelas, eles tinham cidades, tinham agricultura organizada. Nada disso tinha no Brasil. Então veio aqui explorar o quê? Não tinha exploração, isso aqui foi uma missão, isso aqui foi foi os primeiros 200 anos, foi praticamente missionário. Então isso a gente não conta mais nas escolas. Conta que aqui havia um Pindorama, que os índios viviam em paz consigo mesmo, ou seja, aqui já é uma grande verdade. As tribos se autodestruíam, praticavam canibalismo até talvez o século XX, hein? Talvez até hoje. Então a gente tem que pontuar isso aí. A gente tem que falar, peraí, não é esse Shangri-La que eles apontam, e não é que o português também era o malvado dessa história, não. Mas tinha uma ideia muito poderosa. Luiz Felipe, a gente não aprende isso na escola, que você está falando. Não. A ideia poderosa, a primeira ideia do Brasil, a primeira ideia do Brasil era a extensão, por isso que chama-se A Última Cruzada. Por isso que o nome do documentário é A Última Cruzada. Por quê? Porque Portugal não teria existido se não fosse os Cavaleiros Templários. Portugal não teria expulsado os mouros se não fosse pela incursão dos Cavaleiros Templários. A negociação ali é que eles ficariam com 30% do território de Portugal. Então eles se jogaram em guerra para remover os mouros do território ali de Portugal. Os mouros foram expulsos pelos Cavaleiros Templários e aí 30% do território português, se não mais, virou templário. Então a missão que continuou, que deu a extensão disso mais tarde com as navegações, porque os templários viveram 200 anos na terra de Canaã, em Israel. O que eles acumularam ali? Todo o conhecimento que existia, todas as navegações milenares dos fenícios, dos romanos, de todos os povos que estavam no Mediterrâneo, eles acumularam aquilo em cartas náuticas. Então eles trouxeram essas cartas náuticas consigo. Esse era o grande segredo dos templários, esse é o grande tesouro dos templários. Então eles entregaram isso para Portugal. Falaram, aqui temos um grande tesouro, que é as cartas náuticas, a gente sabe onde é que é tudo, que o Brasil existe, sabemos a África, chegar na Índia, a gente já sabe disso. Os fenícios já sabiam disso. Então eles acumularam aquilo, trouxeram para Portugal, por isso que o Portugal de repente vira uma grande nação navegadora, porque tinha tecnologia, tinha conhecimento que os outros países não tinham. Então a missão do Brasil foi a grande realização do sonho templário, porque o templário sempre achava o seguinte, nós temos tudo, nós temos força militar, nós temos a fé, uma força religiosa organizada, nós temos força financeira, porque eles se tornaram o primeiro banco do mundo, foi o banco estabelecido pelos templários. Eu falei, o que falta? O sonho dos templários só faltava uma nação para eles, um território que eles considerassem deles. E não só Portugal representava isso, mas o Brasil também representava isso. Então essa que deveria o seu sonho templário, ter uma terra própria deles. Por isso que chama-se A Última Cruzada, porque os templários foram os cavaleiros que combateram nas cruzadas, defenderam os peregrinos. Então, isso que é o Brasil, na sua origem, né? Isso, claro, foi totalmente destruído. O nome Brasil ele começa a mudar depois da República. O mito do São Brandão, que navegou da Irlanda e descobriu essa terra mágica que chama-se Brasil, que foi do ano 400 ou 500, por aí. Então você imagina, é um mito que começou no ano 500, por volta dessa... Não estou enganado, se for 500 ou 700, agora estou 200 anos aí fora do eixo. Fora do eixo. Mas esse mito dominou a cristandade, dominou as navegações de todos os países europeus até o final do século XIX. Então você imagina que até o final do século XIX, até o final do Império e talvez até depois, os navegadores saíam para navegar o Atlântico e tal. Será que eu vou esbarrar em Brasil? Que era uma ilha mística, né, que ficava flutuando. Isso é que era a percepção deles. E o Brasil tinha sido batizado como Brasil, que ali já se dizia, não, aqui achamos, aqui é o Brasil, aqui é a terra abençoada. Então essa era a motivação. Era isso que eles estavam querendo fundar aqui. Não era como é construído depois. É um entreposto de exploração indígena, ou é um entreposto para escravizar a população, ou para explorar os minérios e levar tudo de volta. Não era essa a ideia inicial. Então a gente precisa resgatar isso.
Porque esse mito também se perdeu e daria muita força. E a maneira que você conta, retrata toda essa história, pra gente é extremamente importante, né? A gente voltar, de fato, às nossas origens. Mas pra quem tá ouvindo, a gente tá nos assistindo, uma maneira fácil para tentar tangibilizar, existem lugares, espaços, até mesmo os monumentos históricos que contam essa história. Eu fui para Porto Seguro a primeira vez, e aí fui abordada por alguns índios ali, né? Enfim, que estavam vendendo as suas artes e tudo mais. E eles tentando explicar a chegada dos portugueses, enfim, da colonização e tal. Às vezes as pessoas até brincam, né, com esses city tour, né, que a gente acompanha aqui em alguns lugares históricos do Brasil. Vamos devolver o Brasil para os índios e tudo mais. E a primeira vez que eu fui, a passeio, né, porque é bastante turística a cidade, eu fiquei impressionada com a riqueza da história, com a riqueza do lugar, com a variedade artística, que a gente já percebe ali, de fato, quem é o brasileiro. É isso aí. Uma personalidade única, mas mista, né, de várias culturas. E o quanto isso é desprezado. A gente vive 7 dias a nossa história, volta para nossa realidade paulista. É isso aí. Né? E aquela loucura, enfim, de São Paulo, para onde quer que as pessoas... Elas vão para um lugar tão importante. E a gente tem essa imersão histórica, mas aquilo não preenche a gente. E eu fui pela segunda, pela terceira vez, eu fui umas 4 vezes, cada hora com uma amiga, enfim, uma situação. E esse resgate não acontece nas pessoas, elas não são patriotas, as escolas não cantam mais hino nacional. Recentemente tivemos a comemoração do bicentenário. O que é bicentenário? Pergunta isso, vai numa pesquisa nas ruas. É isso ou aqui aí. na Paulista, aqui na Faria. O que a gente comemorou no bicentenário? Desde então, nós tivemos 6 constituições. Estamos ainda com a vigente de 1988. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. A nossa Constituição atual, ela é socialista? Quanto tempo mais vai demorar para a gente conseguir, de fato, ter este resgate cultural na nossa mente e no coração brasileiro, Luiz Felipe? Olha, ela é de fato socialista, totalmente socialista. Ela não tem como se caracterizar de outra maneira. Só falta dizer que ela é socialista, mas tá tudo lá. Só faltou o hino socialista. Faltou a Internacional Socialista como hino. Mas tem tudo aquilo que é o sonho. Tanto que quem está defendendo a Constituição de 88 são os socialistas. E até o PT, que não assinou a Constituição de 88 porque eles queriam radicalizar ainda mais. Então, houve ali um embate, né, na Constituinte de 88, de forças. Então, o socialismo ganhou avassaladoramente, mas ainda tem alguns resquícios aí de bom senso. E eles queriam acabar com esse bom senso. Eles queriam criar uma Constituição completamente arbitrária, em que o burocrata e o político têm poder absoluto, a qualquer momento. E é um poder que é relativo, assim, não existe um limite do Estado. A grande diferença de uma Constituição liberal ou uma Constituição socialista é que a Constituição socialista pode intervir em tudo. Ela pode definir tudo. O burocrata, o político, ele pode, a qualquer momento, é pela justiça social, hein? Então eu posso remover a tua propriedade. Olha, é pela justiça social, então eu posso te tributar mais. Olha, é pela justiça social, então eu vou te prender. Vou deixar você em casa e você não pode mais se mexer. Eu vou acabar com a tua liberdade de ir e vir, de associação, de livre expressão, porque é pela justiça social. Então você cria termos ideológicos que não são definidos e que, por não serem definidos, você dá poder ao intérprete. Quem é o intérprete? É a população? Ou é o juiz? Ou é o político? Ou é o burocrata? Ou é o governante? É o Estado. Então, o Estado é que é o intérprete da Constituição. Se a Constituição socialista ela cria ambiguidades e cria poder de intervenção em absolutamente tudo, você está ferrado. Você está aí com uma tirania constitucional. E olha, que engraçado. Porque o primeiro artigo da Constituição chinesa diz o seguinte: nós somos uma ditadura democrática. Nós somos também uma ditadura democrática. É a mesma coisa. Só que a gente tem vários agentes. Temos vários tiraninhos. Temos um juiz, temos um governador, um prefeito. Praticamente todo mundo pode ser um micro-tiraninho. Na questão da China, não. É meio que consolidado ali no Xi Jinping, meio que uma pessoa só. Nós temos todo um sistema. Centralizado. É centralizado, muito mais que aqui. E aqui já é bem centralizado. Nós temos todo um sistema que é tirânico, não é permissivo. Né? Tem que ter. Agora, qual é a diferença? Uma Constituição que seria mais liberal, mais orgânica, mais voltada aos valores individuais, ela cria limites ao Estado.
Ela cria limites ao político, limites a todas essas interferências que eles possam fazer. Isso nós não temos, temos o contrário. Né? Temos uma Constituição que permite a ação do Estado sem limites. Você veja agora, você pode dar um like numa comunicação interna de WhatsApp e você pode ser preso, todo o teu patrimônio confiscado, bloqueado. Foi isso que aconteceu agora com... No grupo de empresários No grupo também. de empresários. Ele deu um like numa mensagem. Sim. Ele deu um like numa mensagem. Uma reação. Foi uma reação. Uma reação. E isso foi bastante para bloquear todos os bens da pessoa. Sim. Então veja como você já criou um Estado tirânico. Nós já temos um Estado tirânico. É que a gente não exerce a nossa liberdade. Tem muita gente que fala assim, mas eu não me sinto oprimido. Você não se sente oprimido porque você é um escravo. Você não se sente oprimido porque você obedece. Mas no minuto que você fala assim, não, peraí, isso eu não quero, isso não é bom, eu quero criticar, aí você vai ver o poder do Estado vindo para cima de você. Vemos agora nessa questão eleitoral, não podemos nem criticar o processo eleitoral. Como é que a gente vai melhorar o sistema eleitoral se a gente não pode criticar? Olha a loucura. Nós estávamos praticamente sendo impedidos de votar domingo vestindo verde e amarelo. É isso aí. Não podia usar bandeira. Então. Não pode usar celular. Então quer dizer, votar eu sou obrigada. É isso aí. Mas eu não posso, eu não tenho liberdade para... É porque eles enxergam que verde e amarelo é uma identidade visual do presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui é nosso muito antes do presidente. Agora, quando a gente tem um regime que diz você não pode votar, cumprir o meu dever cívico de verde e amarelo porque eu já estou sinalizando o meu voto, é a maior loucura. É uma loucura que... Você acha que estamos dormindo em berço esplêndido ainda? O brasileiro acordou ou não? A ignorância é um berço esplêndido. A nossa ignorância é o berço esplêndido. No minuto que você se torna um cidadão consciente e quer exercer a sua liberdade, aí você vê que você não tem. É exatamente isso que está acontecendo. E qual é a educação? Isso não é uma loucura? Não, mas é educação voltada... Não é uma loucura, por incrível que pareça. É por organização, é por método, é por objetivo. O pior inimigo de um Estado totalitário, quem que é? É o cidadão que cobra. Uhum. É o cidadão organizado com outros cidadãos que cobram o que eles querem. Uhum. E o Estado tem que se readequar. Se o Estado não se readequa, aquele cidadão organizado, mobilizado, ele vai remover quem está ali. E é isso que eles não querem. Eles não querem mexer no Estado, eles não querem mexer nas forças que eles têm hoje. Fizeram alguma reforma do judiciário? Por mais que a gente tenha criticado o judiciário, como é que eles estão organizados. Eu tenho feito muitas críticas do sistema judiciário como um todo. Alguém entende o sistema judiciário, para começar? A população entende o que é direito no Brasil? Temos justiça, efetivamente? Então veja como estamos distantes. Temos democracia? Aí começam todos esses temas. Temos democracia, temos república, temos federalismo, temos de fato livre iniciativa, temos direito à propriedade, temos direito à livre expressão, temos direito de ir e vir, temos direito de associação. Quando você, na Constituição Suíça está, permanece livre somente quem exerce as suas liberdades. É profundo isso, é entender que se a gente não está no comando de se definir como um cidadão livre, como um país soberano, um cidadão livre, você está entregando isso a um poder que vai te dominar, seja ele interno ou externo. E é exatamente isso que a Suíça não é. A Suíça é defendida por cidadãos. Praticamente ali houve tentativas já há mais de 20 anos de aumentar imposto. O cidadão surge, não vai aumentar imposto. Por referendo, não vai aumentar imposto. Vamos criar aqui um novo imposto verde para salvar o meio ambiente. Olha, a Suíça é maravilhosa como país. Verde, lindo, é uma coisa idílica. E o que acontece? Aí foram criar um imposto verde. Temos que preservar isso através do imposto. O que o cidadão suíço fez? Não vai ter imposto para preservar o meio ambiente. Olha, isso de cidadão, avassaladoramente, se mobilizando para falar, não vai ter isso não. Porque isso tira a poupança nossa, da sociedade, e entrega para esse burocrata aí, que seja lá quem vai ser nomeado. Então a gente tem que parar de fazer essas nomeações, dar poder ao poder público. O poder público já tem muito poder através da Constituição de 88. O nosso caminho é o contrário, temos que criar limites ao poder público. É isso que a gente tem que fazer. E aí sim a gente vai começar a ver o que é um país livre. Aí sim a gente vai ver o que é um cidadão que pode fazer, pode empreender, pode criar mais oportunidade de uma maneira muito mais livre. Nós não temos isso ainda. Espero chegar lá. A gente tem entendimento que as constituintes, a Constituição foi mudando por conta de rupturas.
Estamos na sétima. Uhum. Você acha que nós estamos próximo Olha, de uma nova? Seria essa a solução para o Brasil? eu espero que a nossa ruptura não seja liderada pelas elites políticas. Eu espero que a nossa ruptura constitucional seja liderada pela população. É a melhor maneira. Porque aí sim você vai ter uma ruptura legítima de poder. O que tem? Qual foi o modelo de ruptura desde 1891, que foi a primeira Constituição republicana, quando ela foi criada? Foi as elites que criaram. Foi a elite que tomou o poder da monarquia e vamos fazer aqui uma nova Constituição. Lembrando, a primeira Constituição do Brasil, 1824, ela foi a única que foi a referendo popular. Ela foi a única que foi a referendo popular. Todas a República foram as oligarquias. Foram os grandes oligarcas, os grandes agricultores, os pecuaristas, os industriais, os militares. Cada um foi um grupo diferente que foi colocando aquilo em pauta. Não, agora precisamos de uma nova Constituição. Aí os industriais vêm. Então, tudo isso a gente tem que entender. Estamos realmente com uma Constituição legítima? Foi uma ruptura, como é que eu diria, social com o que tinha antes? Eles tentam construir essa história, mas olha, a Constituição de 88 foi dominada por grupos de interesse. Ela representa e dá força aos grupos de interesse. Protege a eles, não dá força à população brasileira. Por mais que ela se diga cidadã. Ela não tem nenhum aspecto. Então, temos que evitar esse tipo de ruptura por representantes políticos. Temos que fazer uma ruptura pela população. Mas, ao mesmo tempo, e uma das minhas missões é você conscientizar a população do que tipo de ruptura tem que ter. Né? Qual é o problema que nós temos hoje e para onde temos que ir? Porque a gente viu o Chile, como é que foi. Mas talvez os brasileiros não saibam o que eles querem. Não sabe. Claro que a vasta Se você maioria abordar não uma sabe. pessoa e perguntar Não qual sabe. você acha que é a solução para o Brasil? Mas você acha que essa dificuldade está em, de alguma maneira, ter o controle, porque nós temos uma dimensão territorial continental, porque o Brasil é muito grande. Sim. Qual seria, de fato, assim, a solução? Você acha que o Brasil ele foi mais bem-sucedido na época da monarquia, hoje, como república? O que, de fato, a gente poderia fazer para melhorar, sabe, a qualidade do Brasil? Como eu disse, o Brasil é muito precioso por a gente ter tantas perdas, Sim, né, Luiz Felipe? Tudo a seu momento, porque qual era o objetivo do Império? O objetivo do Império é manter a unidade nacional. Nós temos unidade nacional? Temos. O objetivo do Império era manter o território nacional íntegro. Nós temos o território nacional íntegro? Temos. E também ter uma série de leis comuns a todos. Falar o português, atender que nós temos um ordenamento jurídico próprio, nós temos instituições bicentenárias, ou até mais, porque nós importamos a de Portugal, que já existiam há 500 anos. Então, nós temos aqui as instituições, as leis, a organização, o território, a integridade nacional. Esse era o objetivo do Império. Teve sucesso? Teve. A gente perdeu o território? Nunca. A gente entregou o território. A gente dominou outros países. A gente dominou a Guiana Francesa, a gente dominou o Uruguai, dominou o Paraguai. Sempre que entraram em conflito com a gente dominava. E entregamos território. Fazendo, não queremos o Paraguai, não queremos a Guiana Francesa. E olha, o Uruguai, vamos fazer uma negociação aqui, a gente vai sair desse problema. Porque não era a função do Império ter isso, né? Ser um império expansionista. A gente tinha muito território já internamente para a gente administrar, né? manter e popular. Então, o objetivo do Império era esse. Mas as coisas vão evoluindo, aí chega no momento da República e o que acontece? Qual era o objetivo do século XX? Todo país que passou pelo século XIX e todo país passou pelo mesmo problema, de diferentes intensidades. Existia cidadania no Brasil, como existia cidadania na França, como existia cidadania nos Estados Unidos, extremamente limitado. Tanto aqui quanto na França. Você fala, a Revolução Francesa foi uma revolução de elite também. Não fala que a população estava engajada na consciência que temos que remover. Não era um grupo pequeno. Né? O sans-culotte e os burgueses se juntaram. Então você tem ali uma conspiração praticamente dos poderes instituídos por elites. Né? Então essa conscientização de cidadania veio mais tarde na história do mundo. Não é só na história do Brasil, mais tarde na história do mundo. E o Brasil não estava diferente. Agora, o que aconteceu durante a República é que, em estar no comando de oligarquias, o Brasil não se desenvolve livremente. O Brasil foi impedido de industrializar logo nesse final do século XIX, porque os agricultores estavam com a mão
no comando do país, e eles tinham uma dívida externa com a Inglaterra, que a colateral era o café. Então, todo o erário público, todo o financiamento de qualquer coisa tinha que ir para o café. Então, não ia para a indústria. Você queria fazer uma indústria de sapato, fazer qualquer indústria de máquina, qualquer coisa que você queria fazer industrialmente, você não tinha financiamento para isso. E não havia linha de crédito externo também para isso, porque estava tudo voltado para o café para pagar a dívida externa que foi contraída na guerra que aconteceu, guerra civil que aconteceu com Floriano Peixoto, para tentar manter o território íntegro. Então a República veio, destruiu a integridade territorial do Brasil, várias facções locais começaram a se rebelar contra os militares golpistas, isso custou um dinheiro absoluto para você ter que fazer um contraponto ali e afagar todas as revoltas. E aí ficamos em dívida externa e tivemos que dar em colateral o café, porque o nosso dinheiro já não valia mais nada. Ninguém acreditava nos governantes. Perdemos legitimidade internacional. Fomos mais bem-sucedidos enquanto monarquia. Exatamente. No propósito que o Império se colocava, tremendamente. Tivemos sucesso incrível, porque o nosso respeito internacional estava em outro patamar. Nós não éramos um serviçal do mundo, como somos hoje. Nós tínhamos respeito, nós éramos incorporados por causa das nossas instituições, que, como eu mencionei, elas já vieram centenárias para o Brasil. Quando João VI aporta aqui no Brasil, eles vieram já com todo o conhecimento da burocracia que já existia há 500 anos em Portugal. E, além disso, como gerir o império à distância. Eles já tinham esse conhecimento. O que os outros países ainda estavam descobrindo, as instituições, que ainda nem tinham se criado. Estados Unidos era um filetinho de terra. Se você for ver o país Brasil, em 1808, e o país Estados Unidos, em 1808... Os Estados Unidos eram 13 colônias praticamente, um pouquinho mais. E o Brasil já era esse país continental. E a gente permaneceu assim, ainda expandimos ainda mais o nosso território. Tínhamos instituições muito mais qualificadas do que qualquer colônia das Américas, incluso o Canadá, incluso os Estados Unidos, México, até a Argentina. O Brasil era um país europeu de respeito com institucionalização madura. Ninguém fala sobre isso. E é por isso que a gente tinha uma respeitabilidade muito alta. Agora, o que aconteceu na República? Viramos um país de banana, de serviçal mundial. Estamos aqui servindo, aí você vê Israel, que nem existia, você vê a Índia, que não existia, você vê a Alemanha, que não existia, a Itália, que não existia, vindo, não, porque o Brasil isso, porque o Brasil passando julgamento na gente. E a gente ali, é verdade, vamos... Assim, a gente virou um anão mesmo, diplomático. Não sabemos exercer o que é de fato a nossa origem, a nossa história e o que a gente tem para oferecer para a humanidade. Eu digo de viagem, eu já viajei bastante na minha vida. Ásia, muito na Europa, Estados Unidos da América e tal. Mas o que o brasileiro é, como ele é hoje, não precisa melhorar o que ele é hoje. Como ele é hoje já é muito melhor para a humanidade do que qualquer outra civilização. Eu digo isso com plena consciência. Tá? A gente tem que ter confiança naquilo que a gente é. Porque isso que a gente é muito bom. É muito amigável, ajuda, é prestativo, é acolhedor. Isso nenhum outro país tem. Qualquer outro país tem uma vírgulazinha de... Putz, imagina se a gente fosse dominar por francês. Imagina se a gente fosse dominar por alemão ou por russo. Todos esses países, até os Estados Unidos, todos esses países têm alguma vírgula na sua identidade que você fala, puxa, não está tão bem polida assim. Já o brasileiro é um diplomata nato. Ele absorve essas culturas, ele é um bom... E, ao mesmo tempo, ele permanece como brasileiro. Então, é uma proposta universal. Adoraria representar isso de uma maneira muito mais altiva, mas temos que ter uma organização política que confie nisso. E temos que, antes disso, ter uma população que queira isso. Não adianta estar aqui com um monte de vassalo escravo e falar assim, não, temos uma civilização incrível. Não, temos que ter cidadão livre. Cidadão consciente da sua identidade, que aquilo é bom e a humanidade seria muito melhor se nós estivéssemos contribuindo muito mais. É isso que eu acredito. Trazendo a entrevista para tempos atuais, você é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro ou você se identifica mais com as bandeiras de direita, independente do candidato hoje que nós temos para o próximo domingo? Não, o presidente Bolsonaro representa várias bandeiras que eu gosto de ver. Então, ele está fazendo um ótimo trabalho, é uma ponta de lança, é uma primeira incursão de uma grande mudança. Ele não é o começo, meio e fim, ele é o começo só. O porquê? A sociedade está muito mais
expansiva do seu ponto de vista de pensamento conservador, do que é ser conservador, e isso vai perdurar algumas gerações. E a esquerda sabe disso. Tá? Então, eles estão se blindando juridicamente, estão querendo evitar que a onda, estão criando barreiras contra essa onda que está vindo. Mas essa onda vai substituir tudo. Vai substituir juiz, vai substituir político, vai substituir burocracia. Então, esse é que você veja a esquerda como está pobre. Tiveram que desenterrar o Lula. Desenterraram o Lula. O Haddad, eles não então, têm representatividade. Não tem, né? O Haddad, que foi o candidato na coisa passada, falou assim, não, o Haddad não emplaca. Tem que desenterrar o Lula, bota o cara de novo, descriminaliza lá, faz o que precisar. Custou bilhões para fazer a ideia do Lula de novo, não só internamente, mas externamente. Tem muita mídia internacional aí falando do Lula. É tudo mídia paga. Então a gente tem que entender que isso aí, eles estão pobres, eles não estão arejando as fileiras. Né? Não tem essa juventude entrando para o lado dessa narrativa que já viu que é falha. Eu fiquei impactada essa semana com o perdão da dívida de 18 milhões. Um ministro perdoou a dívida. Era uma dívida ativa que o Lula tinha. Assim, a gente trabalha absolutamente tudo que tem aqui, além de depender de uma ação política, a gente tem imposto para tudo. Aqui tem um imposto embutido para este plástico, para este papel, para esse tecido, para essa bandeira, ela tem um processo aqui, né, de confecção, de fabricação, tem um algodão, enfim. Eu acho engraçado que deixa de pagar um imposto, deixa de pagar algo aí no seu CNPJ. Aí você vai bater na porta de um ministro, me perdoa. Gente, são 18 milhões de reais. Assim, os atos antidemocráticos que a gente tem visto do judiciário por parte aí, né, daqueles que deveriam ser os nossos guardiões, né, da Constituição. Eu mesmo sou censurada nas redes sociais. Aqui, dependendo das palavras sensíveis que a gente usa, tem que mutar, tem que tirar o som da palavra, porque o próprio algoritmo da plataforma ele bloqueia. É isso aí. Sei lá de onde que vem isso, essa ordem. Não pode falar Lula, tem que falar o bandido. Né? Tem que falar... você fala... Não, você não pode chamar ele de ladrão, meu Deus, que eu posso ser processada. A gente tá vivendo um momento tão sombrio que será que nem vendo essas notícias... As pessoas não vão reagir nas urnas no domingo. Eu fico assim, perdoou a dívida de 18 milhões do Lula. Como você diz, ressuscitou um ex-presidiário para ser representante de um país com um território continental. O Brasil é muito grande, rico, né, no agro. A gente sustenta hoje o mundo. A cada cinco pessoas, nós sustentamos 4. Meu Deus, eu fico assim... Eu fico abaladíssima quando eu vejo tudo isso acontecendo e parece que eu tô sozinha, assim, ninguém reage. As pessoas têm medo de falar nas redes sociais, têm medo da Polícia Federal bater 5 horas da manhã na porta da sua casa. É uma perseguição constante contra o cidadão. É contra o povo mesmo, não é velado essa censura não, gente. É isso aí. Essa censura, ela tá acontecendo, é contra a gente. E a resposta... A gente precisa dar agora domingo nas urnas. Meu Deus do céu. Provavelmente eu acho que vai ter segundo turno. Você acha que vai ter? Não. Eu espero que Você acha que decide agora Bolsonaro no primeiro? Sim, acho que decide primeiro turno. Ai, seria uma paz pra minha alma, porque eu não aguento mais, eu tô exausta. Vou te falar por quê. Porque a minha leitura é mais... A minha pesquisa pessoal é com os deputados. Então, o que aconteceu em fevereiro foi que os deputados falaram assim, olha, essa onda aí que elegeu o Jair, não é uma onda só do Jair. É uma onda conservadora, é uma onda liberal, é uma onda soberanista, é uma onda bem ampla. Monarquista até, tem uma parcela de monarquista. Tem. Então, é uma onda bem ampla. Então, essa onda é vasta, está em todos os estados. E os deputados, você veja que o partido que mais inchou foi o partido que o presidente escolheu. E os partidos que incharam foram os partidos coligados ao partido do presidente. Então, isso foi em fevereiro. E o que aconteceu com os partidos menores e de centro? Eles encolheram. Então, o centro foi para a direita. E a esquerda se blindou em federações. Travou federação do PSDB com Cidadania, federação do PSB com PT, com PCdoB, se blindaram. Não sei se exatamente esses partidos, mas eles se blindaram porque eles sabiam que se eles mantivessem como partidos individualizados, eles iam encolher também. Em termos de número de candidatos, em pool de dinheiro, de recursos que é para fazer campanha eleitoral.
Então, você veja como é que está a dinâmica. Isso foi em fevereiro, então em fevereiro já estava claro para mim. O presidente ganhou. As eleições estão ganhas. E você fazendo campanha, você falando com outros candidatos, falando com outros deputados, está nítido isso. Estão confiantes que vão ter um bom pleito, que vão lograr sucesso nas suas candidaturas, que o partido dele vai ser um partido vencedor. Confiantes, ninguém está com medo. O medo todo está no processo eleitoral. Isso é universal, talvez exceto os da esquerda, que aí estão tranquilos. Estão tranquilos. Devem estar não Mas tá essa nem falando desse tranquilidade da tema. esquerda em relação ao resultado das urnas é preocupante para a gente, que é de direita? Claro, não tem a mínima dúvida, porque nós não nomeamos absolutamente ninguém que está hoje no comando da contagem dos votos. Nada. Todos que estão na contagem dos votos foram nomeados pelos governos de esquerda que precederam o atual governo. Mas há um risco de fraude? Olha, sempre teve. Invadem não é meu só celular, agora. eu fico recebendo coisa da esquerda no meu celular, imagina uma urna. Não, sempre teve. Não é que agora vai ter. Sempre teve esse risco. Sempre teve. Desde qualquer modelo, seja ele com o voto em cédula, o voto impresso, mas mais em cédula, como é em todos os países, ou qualquer tipo de voto eletrônico, a fraude é possível. Qualquer sistema é possível fraudar. O que a gente precisa é ter um processo de auditoria pública para que apazigue a contagem. Mas não dá mais tempo, né? Não, agora estamos aí há 3 dias. Infelizmente, o bom senso é o último que impera. Eu acabei de olhar minha unha aqui, achei minha unha tão comunista. Quem? Minha unha. Gente, desculpa, deveria estar verde e amarela, né? Porque é um momento tão importante. Mas eu coloquei a bandeira aqui para dar um contraponto aqui dessa falha técnica. Prometo que nunca mais uso vermelho aqui na apresentação. Mas só pra gente finalizar. Você é candidato. Sim. Você é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Que fique claro para as pessoas que vão votar agora no domingo, no dia 2 de outubro, que é importantíssimo esse alinhamento com o Congresso. Não faz sentido nenhum ter um governante, né? Ainda estamos, sei lá, semipresidencialismo, enfim, não sei nem o que a gente tá, não sei como Isso aí intitular o que nós estamos vivendo. Ideia das elites brasileiras de fazer o semipresidencialismo. Temos que tornar isso muito mais público, esse debate aí. Não é, eu acho que não é a hora da gente correr o risco. A gente já perdeu muito o presidencialismo, a verdade é essa, né? Não, o presidente tem alguma autonomia? Não tem autonomia, muito pelo contrário. Se você for falar, um presidente num sistema parlamentarista tem mais poder que o atual presidente brasileiro no modelo presidencialista. Olha a inversão e a jabuticaba. Na verdade, essa obscuridade toda que a gente não revela, está sempre ninguém discute essas coisas complicadas, né? Vamos falar sobre presidencialismo. Ninguém discute isso. Então tá bom, então não discute, sabe o que acontece? Os parlamentares discutem. Então não adianta você, não quero, não vai comunicar, não vai discutir semipresidencialismo, não vai discutir parlamentarismo ou discutir presidencialismo. Não vai discutir não, porque eu sou apoiador do presidente. Ah, é? Não vai discutir? Então os outros vão discutir. E os outros vão ter um debate, vão ter um relatório, o relatório vai ser apresentado, votado, e adivinha o que aconteceu? A gente não participou do debate, da discussão. E aí eles transformam o modelo cada vez para o que eles querem. E é isso que tem acontecido. O presidente perdeu poderes nos últimos 30 anos. O cargo do presidente. E nos últimos 4 anos perdeu mais ainda. Então hoje a gente tem um presidente que manda menos do que um presidente de sistema parlamentarista. Você quer ver o quanto ele manda menos? Um presidente do sistema parlamentarista, ele pode chamar novas eleições a qualquer momento para o Congresso, quando não tem governabilidade. Nosso presidente tem esse poder? Não. Pois é. E também não tem governabilidade. Também não tem governabilidade. Os Estados Unidos, o presidente Biden, por exemplo, agora recentemente, ele revogou uma medida do Supremo dos Estados Unidos. O Supremo pacificou um tema, ele foi lá, não, eu vou fazer aqui uma ação executiva, que é a minha prerrogativa de presidente, porque lá é presidencialismo, e eu vou revogar essa medida do Supremo. Sabe o que aconteceu? Foi revogado. Aqui nós temos alguma coisa semelhante a isso, ou o contrário? Ou nós temos um judiciário que fala para o presidente o que ele pode fazer, não pode fazer, quem que ele pode nomear, tira todo tipo de poder que já é constituído do próprio presidente, ele vai lá e relativiza aquilo. Então, nós não temos presidencialismo. Luiz Felipe, não consideraram, não reconheceram o perdão, a graça para o Daniel Silveira. Então. Eu nunca vi isso.
Eu não consigo acreditar que estão fazendo isso com o nosso país, porque o presidente Bolsonaro, ele ganhou de maneira democrática, ele é o nosso representante. Eu me sinto ofendida com as ações do Supremo Tribunal Federal. Eu me sinto agredida como cidadã. Sabe e as quantos... pessoas precisam reagir domingo nas urnas. Você tem noção da importância deste episódio de hoje? Se as pessoas não reagirem domingo nas urnas, a gente tá, muito lascado. E vale lembrar também, neste momento importante, sair da sombra. Vale lembrar neste momento importante que nós ficamos, no mínimo, 18 meses em casa, sendo impedidos pelo governo, pelo atual governo estadual daqui de São Paulo, de trabalhar. Vocês esqueceram que vocês passaram? E aumentou o imposto, né? E aumentou o imposto. E teve aumento de imposto. Vocês esqueceram? Eu não tenho memória curta. Aqui no estado de São Paulo, eu não voto Rodrigo Garcia, mas de jeito nenhum. Acho que passou esse tempo de, o brasileiro tem memória curta. Não tem, não. Vamos acordar, né? Aí. Tem Tarcísio aí no radar, que é a opção. Vamos tentar, porque precisa tentar, tem que testar. A gente só aprende através de testes. Boas chances de lograr sucesso. Agora, vem cá, nós vamos ficar com esse sentimento de mulher de bandido até quando tomando porrada? Pelo amor de Deus, mas de novo? Ninguém aguenta mais. Eu sei o que eu passei na minha casa, as noites de choro, com meu filho de 6 anos, ninguém batendo na porta da minha casa pra precisar. Você precisa Não, mas o boletim tava lá todo mês, o impostinho, tava tudo certinho. Eu vou votar nesses tirânicos. O que é isso? É isso aí. Tô assinando aqui meu atestado de burrice. É isso mesmo. E o brasileiro quer apostar quanto que vai ter segundo turno? Não, eu não quero. Eu não acredito em segundo turno. Não acho. De governador? Governador, não sei. O Haddad é tão querido assim? Se for ele. Mas você não acha que o Tarcísio vai com. O Tarcísio não vai para um segundo com. Com o Haddad? Com o Haddad? Com o Rodrigo Garcia? Eu não. Olha, mas quem você acha que tá no embate? Olha, Rodrigo Garcia? Pois é. Quem tem a máquina pública? Né? O Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia. Por quê? Porque ele... O fiote do Dória. Ele elevou impostos durante a pandemia, fez o lockdown, elevou impostos para fazer caixa, para soltar durante o ano eleitoral. Então você vê todos esses prefeitinhos aí que se diz um bom cidadão, um bom prefeito, ele está recebendo do Rodrigo Garcia agora. Então ele está sendo comprado. Não só esse prefeito como o vereador, estão sendo comprados para defender esse absurdo que foi o governo passado. Foi, na minha opinião, um dos piores governos da história de São Paulo, foi esse governo Dória, junto com esse Rodrigo Garcia aí. E dizem até que ele que era o grande operacional da coisa, que o Dória era mais o fantoche que aparece visível ali, e ele que era o que tinha a mão na massa. Então, a confiança é zero nisso aí. É mais do mesmo, é mais um micro-tirano, revestido ali de uma certa legalidade, revestido ali de uma boa aparência, bom rapaz, mas que não está trabalhando em prol da população de jeito nenhum. Então a gente precisa de mudar essa estrutura de poder aqui em São Paulo. Eles têm o orçamento há muito tempo, eles têm a ramificação com os prefeitos e os prefeitos na mão há muito tempo. Então a gente precisa cortar com isso aí. Então como é que faz isso? Né? Você tem que ter uma boa bancada de deputados estaduais não vinculadas a essa proposta, também mudando o governador. Então, isso que é o fundamental. Então, agora, o brasileiro que não, vou votar no Garcia porque ele mandou emenda aqui para minha cidade. Isso é dinheiro nosso. Migalha. Não, amiga, isso é dinheiro nosso. Isso é dinheiro nosso. É dinheiro da própria cidade até. Que deveria já estar na mão da cidade, Felipe, nem deveria ter ido para o Estado. Nada, absolutamente nada me convence de que este governo vai fazer aí 4 anos de uma boa gestão. Eu sei o que eu passei dentro da minha casa. Eu sei o quanto o governo federal foi importante para me auxiliar economicamente, porque eu também sou microempresária, eu sou empreendedora. É isso aí. Eu sou mãe solo, eu sei dos meus direitos, eu sei quem me amparou durante a pandemia. Eu não vou atestar que eu sou burra, incompetente e inepta para votar. Esse governo atual, meu voto não tem. Ela tem o meu testemunho aqui, eu vou falar para a câmera aqui que fala com ela. Tem o meu testemunho aqui, eu vejo como é que ela organiza aqui. Ela gerencia todos os micro aspectos de absolutamente tudo que está aqui. Então, uma personalidade forte. Tá todo mundo concordando. Personalidade forte. Vocês estão concordando, gente? Eu, por acaso, gosto desse tipo de personalidade, tá, Ariane? Então, tô gostando muito aqui da tua... Você tá gostando? Começou a esquentar, né? Eu comecei a ficar meio eufórica mas eu tô falando sério, Eu tenho pessoas que estão à minha volta que têm essa personalidade assim. Eu gosto disso. E não tenho medo, muito pelo contrário. Adoro a companhia. E olha, então é isso aqui. Você tem meu voto de confiança. Se você quiser um dia se candidatar. Não sou candidata, eu não quero. Também acho que vai ter mais poder não se candidatando. Quando você fica uma entidade política, você perde
uma certa autenticidade, você perde uma certa legitimidade que eu acho que você tem hoje. E a gente não tem mais, né, assim, uma liberdade parlamentar, uma blindagem. Eu acho que como jornalista eu tenho uma tentativa, sabe? Mais ampla e mais livre para eu conseguir comunicar com as pessoas. E eu tô aqui contribuindo, pelo menos tentando, apesar da censura prévia. E eu acho que eu vou, sim, ajudar melhor o Brasil de uma maneira mais efetiva, se eu continuar aqui na trincheira e trazendo vocês que representam, de fato, os interesses, né, do povo brasileiro para que haja mudança. E a gente vai finalizar, mas eu quero deixar um recado para você. Assim, domingo é extremamente importante que você saiba em quem você está votando. Nós não podemos, de maneira alguma, correr o risco de trazer a esquerda de volta para o Brasil. Nós temos um atraso. Fica a dica para comprar o livro, são vários, do Luiz Felipe, que narra aí, né, este atraso intelectual, cultural, econômico que o Brasil sofre. Então, para a gente ter essa guinada que o nosso ministro Paulo Guedes fala tanto, né, economicamente, que o Brasil está, assim, pavimentando este caminho de prosperidade econômica, e eu acredito que isso reflete em todos os cenários brasileiros. No cenário brasileiro, é importante que você saiba em quem votar neste 2 de outubro nas eleições. E eu não vou puxar a sardinha para ele não, porque ele é candidato. Mas aqui tem uma ótima opção para você, não é verdade? Muito obrigado, Ariane. Muito obrigada pela honra da sua presença, da sua equipe. A gente ficou muito feliz em te receber aqui. Espero ter ajudado. E eu, assim, eu quero que você continue colaborando para a gente vencer essa guerra cultural que o Brasil tá travando todos os dias, que mude o comportamento dos professores e que haja aí uma consciência, uma mentalidade, um mindset, né, que fala hoje em dia, que é chique falar, mas que haja essa troca de mentalidade no brasileiro, porque nós não somos um país vira-lata. Pelo contrário, nós somos brasileiros autênticos que sabem votar e domingo a gente vai provar para o resto do mundo que nós não seremos prisioneiros dessa agenda 2030. Haverá, sim, um poder de decisão e isso vai vir da mão do brasileiro. Amém. Amém? Amém. Bom, vamos aproveitar aqui, se inscreva no nosso canal. Todas as quintas-feiras a gente traz um convidado diferente, relevante no cenário político brasileiro. Hoje esteve aqui com a gente o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Pra gente foi, assim, uma maneira de resgatar a nossa história, as nossas origens, mas também uma sinalização. Olha, eu nunca nunca pedi voto pra ninguém. Tô pedindo aqui alguns votos pro nosso querido que esteve hoje aqui com a gente. E na próxima quinta-feira eu acompanho vocês, todos os feedbacks e as reações que vocês têm dado pra gente, né, nas nossas redes sociais. Estamos viralizando com os nossos vídeos. Continue compartilhando também nas suas redes sociais, com a sua família, com os seus amigos do trabalho. A gente quer continuar contribuindo pro avanço do Brasil. Te espero na próxima quinta. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau. Obrigado. Obrigada.